Nós, do Comando de Insurgência Popular Nacionalista da Família Integralista Brasileira, reivindicamos a ação direta revolucionária que buscou justiçar os anseios de todo o povo brasileiro contra a atitude blasfema, burguesa e antipatriótica que o grupo de militantes marxistas culturais Portas dos Fundos tomou quando produziu seu especial de Natal a mando da mega corporação bilionária Netflix, deixando claro para todo o povo brasileiro mais uma vez como o grande capital anda de mãos dadas com os ditos socialistas. Em 24 de dezembro do ano passado, véspera de Natal, Eduardo Fauzi e outras 4 pessoas encapuçadas atacaram, depredaram e tentaram, sem sucesso, incendiar a sede do grupo de humor Porta dos Fundos, que tem uma das maiores audiências no Brasil. Eduardo era filiado ao PSL, partido pelo qual Jair Bolsonaro foi eleito em 2018. Acabou fugindo para a Rússia antes de ter sua prisão decretada. E até hoje o Ministério da Justiça, que até outro dia era chefiado por Sérgio Moro, não solicitou a extradição de Eduardo para o Brasil. Eduardo era também presidente da Frente Integralista Brasileira, no Rio de Janeiro. Mas quem são esses integralistas? O movimento surgiu em 1933 e foi o primeiro partido de massas do Brasil. Ele segue até hoje promovendo violência e intolerância. O segundo episódio do Grama Arquivo sobre o fascismo vai contar a história da chegada das ideias fascistas ao Brasil. Se você ainda não ouviu o primeiro episódio dessa série, eu recomendo que você pause esse episódio, vai lá, ouve o primeiro e volte para cá. Vai fazer muito mais sentido para você. Bom, esse é um episódio que vai voltar aos anos 30 no Brasil. Por essa razão, a gente foi entrevistar um historiador, para nos ajudar nessa pesquisa. Talvez você até se lembre dele, porque ele teve aqui no episódio 7 do Grama sobre a nova direita brasileira. É o professor Rodrigo Pato Samota. Bom, eu sou professor de História da UFMG, pesquisador do CNPq. Minha especialidade é a História Política do Brasil, do século XX, mas eu pesquiso também as conexões internacionais do Brasil, principalmente com o país do Cone Sul, Argentina, Chile, Uruguai, mas é muito atento também às relações do Brasil com outros países, principalmente no que tange às conexões de direita, Durante a segunda metade do século XIX, o Brasil recebeu um grande contingente de imigrantes italianos e alemães. Em alguns lugares, como por exemplo no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, ou na região serrana do Espírito Santo, havia inclusive comunidades que se isolaram tanto que nem sequer aprenderam português. Nessas comunidades de imigrantes, houve a organização do Partido Nazista no Brasil, diretamente ligado à Organização Central de Berlim, e com militância razoável. Mas não foi por ele que as ideias fascistas floresceram no Brasil. O Rodrigo explica para nós que elas começaram a ser consumidas aqui no Brasil por influência da circulação das ideias dentro da própria sociedade brasileira, onde elas foram adaptadas à nossa realidade. Tudo com a condescendência do Estado brasileiro, já que naquela época Getúlio Vargas via com muito bons olhos a ascensão do fascismo aqui. Há registros, inclusive, de partidos nazistas organizados no Brasil em 17 estados. Nós tivemos um partido nazista no Brasil, e que teve uma militância razoável, aí, de alguns milhares de militantes no Brasil, de norte a sul. Eram quase sempre alemães natos, imigrantes recentes, e eles tinham uma ligação muito forte com o Berlim. Na verdade, na ótica dos nazistas alemães, eram uma espécie de braço do partido nazista, que funcionava no Brasil, assim como funcionava em vários países. O fascismo foi, para todos os efeitos, o primeiro grande movimento de massa de caráter nacional no Brasil. E se o que nós acabamos de falar sobre o partido nazista no Brasil te impressiona, você ainda não viu nada. Então, só para contextualizar, para ambientar vocês, nós estamos vivendo final dos anos 20, início dos anos 30 aqui no Brasil, o desgaste da República Liberal Conservadora, a famosa República Velha. Você lembra que a gente contava no episódio passado que o fascismo justamente nasce como uma crítica às democracias liberais. Mesmo que no caso brasileiro nem era tão democrático assim.
Mas isso não impediu que o fascismo, como uma crítica conservadora e irracional ao liberalismo, tenha encontrado um terreno bem fértil por aqui. Principalmente depois do craque da Bolsa dos Estados Unidos, em 1929, e a terrível crise econômica que chegou ao Brasil, já que nosso país era totalmente dependente da exportação de commodities, como é até hoje, né? Pois é. E os anos 20 tinham sido bem movimentados aqui no Brasil. Vocês lembram que a Semana de Arte Moderna aconteceu em 1922, no Rio de Janeiro. Ela despertou em diferentes artistas intelectuais da época essa ideia da invenção do povo brasileiro. O movimento antropofágico, né, do Oswald de Andrade, do Mário de Andrade, da Tarsila do Amaral, representava a ala mais progressista desses modernistas. Mas tinha também um certo Plínio Salgado, que participou da semana. Guarda esse nome porque a gente vai falar muito dele ainda. Tudo bem. Em março do mesmo ano, de 1922, o Partido Comunista também é fundado numa reunião de 9 delegados no Rio de Janeiro. E, em julho do mesmo ano, também no Rio, acontece a revolta militar dos 18 do Forte de Copacabana, o movimento que vai acabar agitando os tenentes de todo o Brasil e culminar com a famosa Coluna Preste, entre 1924 e 1927. E no meio de todo esse impulso progressista, a resposta conservadora veio rápido com a ascensão do fascismo. Então, um ato no Teatro Municipal de São Paulo marca a fundação da Ação Integralista Brasileira, AIB, junto com a publicação de um manifesto em outubro de 1932. Vale ressaltar que na década de 30, ainda mais do que hoje em dia, o Teatro Municipal de São Paulo era um local de grande prestígio aí da alta sociedade paulistana. O movimento rapidamente se espalha por todo o Brasil. E daí, essa liderança intelectualizada do integralismo chegou a atrair muitos outros artistas e intelectuais, que, pouco tempo depois, acabaram deixando o integralismo e se identificaram mais com a esquerda. Por exemplo, pouco sabe, mas participaram em alguns momentos de sua vida no integralismo, o poeta Vinícius de Moraes, o dramaturgo e ativista negro Abdias do Nascimento, o arcebispo de Recife, Dom Helder Câmara, e João Cândido, o almirante negro, líder da Revolta da Chibata, em 1910. O integralismo tinha uma coisa muito sedutora, que era toda uma simbologia, toda uma ritualística. Os integralistas andavam todos fardados, com camisa verde, gravata e calça preta. No ombro tinha um bordado a letra sigma, uma letra grega que significa o somatório de todas as unidades. Então os integralistas tinham uma série de rituais, né? Tinham missas integralistas, casamentos integralistas, festividades, né? E memorial para os seus mártires e por aí vai. O fato é que foi um movimento muito grande, ele tinha inúmeras iniciativas, tinha escolas, tinha trabalho assistencial, tinha organização para jovens, tinha organização para mulheres, tinha uma imprensa também muito numerosa, eram dezenas de jornais pelo Brasil afora, aqui em Minas havia vários. É verdade que muitos deles foram jornais efêmeros, né, jornais que circularam por pouco tempo, mas ainda assim isso indica que era um movimento bastante amplo e bastante enraizado. Uma coisa que nos chamou muita atenção é a saudação integralista, né? Vocês sabem, já ouviram certamente em algumas ocasiões as imagens da saudação fascista ou nazista, que é o braço em riste com uma palavra de ordem. Essa saudação aparentemente teria surgido no Império Romano e os fascistas usavam ela, sugerindo que o reino da Itália seria o herdeiro direto do Império Romano. No caso nazista, eles diziam Heil Hitler, que significa Ave Hitler. No Brasil também os integralistas adotaram a saudação romana, mas diziam Anauê. Segundo os próprios integralistas, Anauê era uma palavra de origem tupi, que significava você é meu irmão. A gente tentou em nossa pesquisa confirmar se esta era realmente uma palavra tupi, mas não conseguimos. Podemos até dar o benefício da dúvida para eles. Mas o fato é que a idealização do índio brasileiro, idílico e católico, dócil à colonização, estava realmente presente no integralismo. É isso mesmo, Flor, e fica até impossível a gente não lembrar do discurso de posse do atual chanceler Ernesto Araújo, que citou a Ave Maria em tupi, do padre
José de Anchieta, né, o grande evangelizador dos índios. Os ecos do integralismo estão aí o tempo todo. O amor e a coragem que do amor decorre conduziram os nossos ancestrais a formarem esta nação imensa e complexa. Nós passamos anos na escola, quase todos nós, eu acho, escutando que foi a ganância ou o anseio de riqueza, ou pior ainda, o acaso que formou o Brasil, mas não foi. Foram o amor, a coragem e a fé que trouxeram até aqui, através do oceano, através das florestas, pessoas que nos fundaram. Pessoas que disseram coisas como essa que eu vou ler agora. Anoe Jaci, etinisemba indeiru manunye, yarareco embobeu cato pirão, recoco yasubi, embobeu cato pirabê, ngue membirato pan. Essa é a Ave Maria em Tupi, na versão original do padre José de Anchieta, onde ele traduz Maria por Jaci, a lua, Anoe Jaci, e Jesus por Tupã, o trovão. Pois é. O lema integralista era Deus, Pátria e Família. Sabe qual que é o lema do partido que o Bolsonaro quer criar? O Aliança pelo Brasil? Olha, para não dizer que é perseguição nossa, vamos deixar você mesmo buscar na internet. Mas já basta olhar o lema do governo federal para entender. O integralismo, como os fascismos europeus, o ponto-chave deles era uma visão sobre Estado e sociedade que a gente chama de totalitário, né? Totalitarismo significa abolir a diferença entre sociedade e Estado, transformar o Estado num ente todo-poderoso que organiza a sociedade e controla a sociedade em todos os seus níveis. O Estado totalitário, então, ele controla a economia, mas também controla a educação, controla as ideias, controla a sociabilidade das pessoas, né? O ideal totalitário é abolir a distância entre Estado e indivíduo. É como se o Estado fosse capaz de controlar os indivíduos em todos os aspectos. A melhor imagem para essa ambição totalitária é aquele livro do George Orwell, né, o 1984, em que o Estado totalitário existe plenamente, né? O Estado totalitário controla o cidadão e o cidadão não tem mais família, não tem, no caso lá do personagem do livro, ele não tinha nem memória, né? Então era o controle que o Estado exercia sobre ele. Então os fascistas eles tinham essa ambição de criar um Estado total. No Brasil eles diziam Estado integral, né? Integralismo vem disso, criar um Estado integral. Então o grande ponto do programa era criar esse Estado integral, que é um super-Estado que controla, ou tenta controlar tudo na sociedade, e evidentemente também a economia, né? Eles, como os fascistas da Europa, não queriam acabar com a propriedade privada. Continuaria a existir propriedade privada, empresa privada, e evidentemente também haveria um controle muito forte dos trabalhadores, né? Todos os estados fascistas fizeram isso, né? Promoveram maneiras de controlar os trabalhadores, seja através de sindicatos controlados pelo Estado, seja através de grandes associações de trabalhadores também controladas. Então, os pontos-chave do integralismo, do ponto de vista social e econômico, seriam esses. E também, do ponto de vista cultural, a defesa de um nacionalismo integral, né? O culto da pátria, a recusa de valores que eles consideravam dissolventes, né? A recusa do liberalismo, né? Uma reversão da perspectiva liberal que entende o mundo como constituído por indivíduos livres. A visão fascista é mais comunitarista, né? Você tem uma comunidade nacional que está acima dos indivíduos. Bom, mas uma coisa que o integralismo tinha de muito diferente do governo Bolsonaro é que eles tinham um esforço intelectual sincero. Fascista, mas sincero. Fascista sincero. Então, quero ver. Mas, enfim, a história conta que os 3 principais líderes integralistas eram Plínio Salgado, Miguel Reale e Gustavo Barroso. O Plínio Salgado era a principal liderança.
Se houvesse um golpe fascista no Brasil, ele com certeza teria sido nosso Mussolini. Plínio era um católico ultraconservador. Participou da Semana de Arte Moderna de 22, lembra aquela que a gente falou mais cedo? E era jornalista. Aliás, como que tem jornalistas entre os fascistas, hein? De onde será que vem essa vocação atual deles para tanta fake news? Plínio publicou mais de 60 livros, ensaios políticos, autobiografia, debates religiosos, romances e até mesmo poesia e traduções. O homem vem aí, está na hora de mudar. Vem o Plínio Salgado do Brasil endireitar. O homem vem aí, está na hora de mudar. Vem o Plínio Salgado do Brasil endireitar. O segundo nome dessa trindade integralista era Miguel Reale. Ele era o mais abertamente fascista dos três. Ele tem origem italiana, a família dele era italiana. Teve uma formação jurídica bem sólida e era a pessoa que mais formulava sobre o que seria o Estado integralista. Ele foi membro da Academia Brasileira de Letras e foi reitor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, do Largo de São Francisco. Aqui vale a pena uma citação direta de Miguel Reale, que mostra de maneira bem evidente como o integralismo é filho orgulhoso do fascismo italiano. Primeiro foi a Itália que reagiu, expulsando do altar da pátria todos os exploradores das paixões populares. E surgiu o fascismo, não como uma simples reação ao comunismo, mas como uma nova concepção de vida, espiritualista, voluntarista e profundamente moral e heróica. Depois chega a vez de Portugal, e em seguida Hitler aniquila definitivamente o núcleo comunista judeu de sua terra, iniciando uma poderosa obra de reconstrução nacional, à custa de imensos sacrifícios. Ao mesmo tempo, o fascismo se universalizava, sacudindo a alma inglesa com Mosley, a francesa com o francismo e o coronel Larroque, a holandesa, a polaca, a americana, a mexicana, a belga, a austríaca, entre outras. E fazendo surgir, pela energia do Brasil Novo, o maravilhoso movimento integralista, orgulho do continente americano. Talvez o nome do Miguel Reale soe familiar para você. É que o filho dele, o Miguel Reale Júnior, foi um dos autores, junto com a deputada Janaína Pascoal, do pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, ecos do integralismo. O último nome da tríade é Gustavo Barroso. Este também é um intelectual. Ele tem sido membro e presidente da Academia Brasileira de Letras várias vezes também. Barroso era o integralista com mais influência nas Forças Armadas, sobretudo na Marinha, e tinha um pensamento claramente antissemita. Ele tem sido, inclusive, o tradutor no Brasil dos Protocolos do Sábio de Sião, que é um livro sobre uma teoria da conspiração, que hoje sabe-se que foi fake, né? E que mostra supostos planos que os judeus teriam em querer dominar o mundo. Por isso, Gustavo Barroso é acusado de ser o mais nazista dentro dos integralistas. E aí vale dizer, Flor, que os protocolos dos sábios de Sião, vira e mexe, são evocados pelo Olavo de Carvalho nos vídeos dele, esse que é o guru e da ala mais fascista do governo Bolsonaro. Ecos do integralismo. Uma inovação dos integralistas era a organização das mulheres. Há muitos registros de mulheres que chegaram, inclusive, a fazer parte da direção nacional do movimento. Vocês estão lembrados que o lema integralista era Deus, Pátria e Família? Pois é, para as mulheres integralistas era reservado o papel de rainha da família. Ela deveria preparar corpo e mente com exercícios físicos e estudos, tendo a saúde e o intelecto preparados para criar os filhos segundo os preceitos da ação integralista. Alguns trabalhos eram tolerados para mulheres, principalmente de professora e enfermeira. Mas a grande função da mulher integralista era, sem dúvida, dentro do lar. Como o integralismo se pretendia um movimento de massas, eles incentivavam a participação feminina no seu interior. As mulheres integralistas tinham seu espaço auto-organizativo, que eram as chamadas Secretarias de Arregimentação Feminina e Pliniana.
nos quais eram oferecidos cursos de economia doméstica, mas também de sociologia, filosofia e pedagogia. Vale a pena a gente ler trechos do Decálogo da Boa Esposa, que era um dos documentos que circulava nesses espaços e muitas vezes era lido nos casamentos integralistas. Ama teu marido acima de todas as coisas. Ama teu próximo o melhor que puderes. Mas lembra-te que a tua casa pertence a teu marido e não a teu próximo. Que a tua casa esteja em ordem e teu rosto sorridente quando ele regressar do trabalho. Entretanto, se ele não o notar imediatamente, não te aborreças, desculpa-o. Não lhe peças o supérfluo para a tua casa. Pede-lhe apenas uma habitação risonha, um pouco de espaço livre e tranquilidade para as crianças. Se teu marido se afasta, espera-o. Mesmo se ele te abandonar, espera-o, porque não é somente a tua mulher, tu és a honra de teu nome, e um dia ele voltará abençoando-te. Gente, isso tem cara de ser escrito por um homem. Com certeza deve ter sido o tal do Plínio. Como dissemos, o integralismo organizou muita gente nos anos 30. Quantas pessoas? Há muita divergência quanto a esse número. Mas o que temos certeza é que estamos falando de centenas de milhares de pessoas. Seguramente passava de 100 mil, porque só naquela marcha integralista no Rio de Janeiro, para saudar o Getúlio Vargas, né, aquela famosa marcha ali em frente ao Palácio do Catete, que tem aquelas fotografias, né, ali dizem que havia de 10 a 20 mil, os mais exagerados falam até mais, né, de integralistas marchando e saudando o Getúlio Vargas. Então, se eles mobilizaram aquele tanto de gente ali, pelo país afora, provavelmente é mais de 100 mil. Ela era organizada no país inteiro, ela tinha núcleos por todo lado, tinha no interior. Aliás, eu estou agora orientando uma tese de doutorado na UFMG, que é um estudo sobre o integralismo em Minas Gerais. E o aluno, que se chama Guilherme Costa, ele tem encontrado evidências, né, da existência de núcleos integralistas pelo interior de Minas inteiro, de norte a sul. São dezenas de cidades que tinham células integralistas. Então era um movimento bastante enraizado pelo país afora, e realmente era um partido de grandes proporções. Parte do sucesso do integralismo nesse período se explica pelo apoio, ou pelo menos a condescendência do Getúlio Vargas. Era uma relação de interesse mútuo que eles tinham. Os integralistas e o Vargas, ambos exploravam o nacionalismo extremo beirando o chauvinismo. Ambos eram fortemente anticomunistas. E num contexto de ditadura e fechamento dos partidos políticos, você ter a benevolência da polícia política do Vargas não era pouca coisa. Os integralistas tinham por prática organizar grandes atos, marcados pela disciplina militarizada, pelas fardas, estandartes e pelo enfrentamento violento com a esquerda. Esses atos foram crescendo em tamanho, até que as forças de esquerda se organizaram na Frente Unificado Antifascista, a FUA, para organizar a resistência. Participaram da FUA militantes socialistas, trotskistas, comunistas, anarquistas e até mesmo alguns liberais de esquerda. O principal meio da campanha integralista foi a imprensa escrita e as ações de rua, né? Naquela época era muito ainda importante a política na rua, né? Comícios, eventos, festivais, marchas. E eles faziam muito isso ao estilo fascista europeu, né? Com muita, vamos dizer assim, com muita pompa, né? Com uma preparação assim para causar impacto forte, né? A disciplina, né? O uso das fardas. Disciplina, farda, imagens fortes, marchas, tambores. Tinha toda assim uma preparação estética para causar um impacto de rua. Aquela marcha que eu mencionei lá em saudação ao Getúlio Vargas foi preparada para causar um impacto muito forte. A imprensa toda divulgou as imagens, fotografias. Então a base da propaganda era a imprensa escrita e essas ações públicas, né? Essas ações de rua. E os conflitos em que eles se envolveram também davam muita publicidade, né? Os conflitos com a esquerda. Houve vários episódios de conflitos violentos entre 1934 e 1935, 36, que davam uma publicidade enorme. E os integralistas usavam isso para criar a figura dos mártires. Isso também eles copiaram um pouco o modelo fascista, que era
fazer solenidades em memória dos caídos, né, daqueles que morreram lutando contra o comunismo. E aí eles tiveram algumas pessoas que morreram nessas circunstâncias, né, e que foram transformados pela propaganda integralista em heróis. Daí eles faziam marchas em homenagem a esses heróis, faziam cerimônias. Então esses episódios de conflito de rua também davam muita publicidade. O mais conhecido foi em São Paulo, na Praça da Sé, em outubro de 1934, que teve um tiroteio importante e morreram entre 5 a 10 pessoas. Em outubro de 1934, um ato estava marcado em São Paulo, com cerca de 10 mil integrantes, para comemorar 2 anos da criação da Ação Integralista Brasileira. Eles chegariam andando por São Paulo até a Catedral da Sé, no centro da cidade, e lá estavam esperando os antifascistas da FUA. Houve então um confronto armado e até rajadas de metralhadora foram ouvidas na catedral. O saldo desse conflito foi cerca de 30 feridos e 7 mortos, entre integralistas, policiais e militantes antifascistas. A esquerda no Brasil, na metade dos anos 30, ela estava hegemonizada pelo Partido Comunista. O Partido Comunista ele era relativamente pequeno, mas ele era o que havia de maior e de mais organizado na esquerda brasileira. Havia um pequeno partido socialista, havia núcleos anarquistas que ainda existiam, mas em declínio, né? Os anarquistas vinham perdendo influência no movimento sindical, e de qualquer modo os anarquistas não se organizavam em partido, né? Uhum. Na hora do conflito político, quem era mais organizado aparecia mais. O fato do Prestes ter aderido ao Partido Comunista teve um impacto muito forte, né? O Prestes era uma grande figura pública, né? Era uma figura muito conhecida. A entrada dele no PC trouxe muita gente atrás, trouxe muitos militares, trouxe intelectuais, gente de classe média. Então o Partido Comunista passou a ser um agente político mais relevante. Quando ele ajudou a criar a Aliança Nacional Libertadora, que foi fundada em 1935, comecinho de 1935, isso colocou o Partido Comunista mais em evidência ainda. A Frente Antifascista acaba motivando a criação de um movimento mais amplo, a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Isso no ano seguinte, logo em 1935. A ANL tinha sido articulada à distância por Luiz Carlos Prestes, que já estava exilado na União Soviética. Prestes consegue chegar clandestinamente ao Brasil e organiza uma tentativa frustrada de levante contra a ditadura de Vargas, ela que ficou conhecida como a Intentona Comunista. A Intentona acabou motivando o endurecimento do regime de Vargas, que, em 2 anos, dá um autogolpe e dissolve os estados da federação, os partidos políticos, e instaura o chamado Estado Novo. Entre as desculpas, né, os subterfúgios utilizados por Vargas para endurecer a sua ditadura, estava um suposto plano de revolução comunista que ficou conhecido como Plano Cohen. A história mostra que esse plano foi forjado pelo então capitão do exército Olímpio Mourão Filho e foi atribuído falsamente à Internacional Comunista. O Olímpio Mourão Filho era membro do Estado-Maior da Ação Integralista Brasileira. E eu sei que você ouviu o sobrenome e ficou curioso, mas não, esse Mourão que a gente está falando não é parente do atual vice-presidente da República. Tudo bem. O Estado Novo foi recebido com entusiasmo pelos integralistas. Em boa parte, as medidas de endurecimento do regime de Getúlio Vargas eram parecidas com as suas ideias: centralização da política, fim dos partidos políticos e endurecimento da perseguição aos comunistas. Havia rumores na época de que Getúlio Vargas prometeria o Ministério da Educação para Plínio Salgado. Os integralistas estavam todos pimpões, sentindo aí o cheiro do poder. Porém, para o espanto deles, Getúlio manda fechar todos os partidos políticos, incluindo a própria AIB. A revolta foi tão grande que eles organizaram um plano para dar um golpe em Getúlio. Em 1938, eles tentaram tomar o poder pela força. Eles atacaram o Palácio Presidencial no Rio de Janeiro, onde estava o Getúlio Vargas e a família. Isso ficou chamado de Intentona Integralista, ou Putsch Integralista. Na verdade, esse episódio de maio de 1938 não foi exclusivamente integralista. O grupo que atacou
o Palácio Presidencial também era integrado por militares que não eram integralistas, mas que eram, enfim, queriam se livrar do Vargas e da ditadura varguista, né? Porque nessa altura já estava em poder a ditadura do Estado Novo. Mas os principais implicados eram os integralistas. E aí, com a tentativa fracassada, eles começaram a ser perseguidos e muitos se exilaram, né? O grande chefe Plínio Salgado se exilou em Portugal. Ficou em Portugal até o fim da Segunda Guerra e até o fim do Estado Novo. Esse episódio aí é importante entender por que eles tentaram esse golpe contra o Vargas. É porque também eles se sentiram traídos. O Vargas usou os integralistas para favorecer o seu próprio golpe de Estado, né? Em novembro de 1937, o Vargas decretou o Estado Novo e estabeleceu a ditadura. Aliás, é um caso interessante de autogolpe, né? É um presidente que dá um golpe, só que era para continuar no poder porque haveria eleição em 38 e o Vargas teria que sair do governo em 38. Então ele dá o golpe, instaura a ditadura e fica no poder mais 8 anos. Ele usou os integralistas para construir essa ditadura. Ele cooptou, seduziu os integralistas, né? E houve discussões sobre distribuição de cargos. E pouco depois do golpe, o Vargas mandou fechar todos os partidos, inclusive o Partido Integralista. E aí os integralistas se sentiram traídos, né? E isso, né, daí a alguns meses, gerou a tentativa de derrubada do Vargas, que foi fracassada. Na verdade, eles estiveram perto de conseguir, porque eles cercaram o palácio e ficaram trocando tiros lá, inclusive com o próprio Vargas, que pegou em arma, uma das filhas do Vargas pegou um revólver. Há, inclusive, suspeita de que parte das Forças Armadas estava implicada na conspiração e demorou a chegar para ajudar o pessoal fiel ao Vargas, que defendia o palácio do ataque. Mas os integralistas e aliados foram derrotados e começaram a ser perseguidos. Agora é interessante, só para terminar, que a perseguição a eles foi muito diferente da perseguição ao comunismo. A esquerda foi quase toda ela presa, né? Muita gente teve que se exilar, muita gente foi para o cárcere, inclusive sempre suspeitos, né? O caso mais marcante aí é o Graciliano Ramos, que era suspeito de ser comunista e foi mandado para Ilha Grande, ficou na Ilha Grande quase um ano, sofrendo as agruras que ele passou ali. Então, a perseguição do Estado aos comunistas foi muito, muito abrangente, pegou milhares de pessoas. No caso do integralismo, o número de pessoas realmente perseguidas foi pequeno, né? A maioria deles continuou onde estavam, eles só precisaram esconder a camisa verde, parar de se expor publicamente, né? Mas muito poucos realmente foram afetados. Então você vê que tem uma diferença aí, né? Na ótica repressiva, né? A esquerda é mais perigosa na visão do Estado do que a direita. Tinha gente no governo que era claramente fascista na época. O Filinto Milha, que era o chefe de polícia, o Lonival Fontes, que era o cara da máquina de propaganda, né, do DIP, tinha umas figuras assim do governo. Esses eram os dois mais marcados. Não se sabia se eles eram integralistas, mas seguramente que eram fascistas. Ficaram ali pelo governo. Mais importante, eu penso, são os militares integralistas que continuaram no Exército e na Marinha, em posições importantes, e que não foram tocados. Então, eles foram tolerados ali, né, durante a ditadura Vargas. Mas não tem um acordo do Vargas com o Partido Integralista para partilhar o poder. O Vargas desconfiava, como eu falei, do partido, né? Ele tinha medo do Partido Integralista ficar forte demais e derrubar o próprio Vargas do poder e instaurar o seu próprio governo, né? É porque o Vargas não era fascista, né? O projeto do Vargas não era fascista. Ele era um ditador de direita nessa ocasião, tinha muitas afinidades com o fascismo, mas ele não queria um regime fascista. E, principalmente, ele não queria sair do poder, ele queria continuar no governo. Se o Partido Integralista chegasse ao governo, o chefe ia ser o Plínio Salgado, né? E eles iam estabelecer um modelo próximo ao da Itália, da Alemanha. E a ditadura do Vargas não era isso, né? A ditadura do Vargas era uma espécie de compromisso entre a direita conservadora, católica, alguns fascistas e alguns liberais, né? Ou pelo menos gente que não queria um regime fascista.
O Filinto Miller, que o Rodrigo fala, foi o chefe da polícia política da ditadura de Vargas. Ele ficou conhecido pelos seus métodos de tortura e seu sadismo. Mas, antes de se tornar agente da polícia política varguista, ele participou da coluna Preste na década de 20 e tem sido expulso pelo próprio Preste, que estava acusando ele de traição e covardia. E tinha que ser mesmo, porque o episódio mais cruel de sua biografia tem justamente sido a investigação que prendeu e extraditou a comunista Olga Benário, que era companheira de Luiz Carlos Prestes. E ela foi levada, grávida, para a Alemanha nazista e chegou a morrer num campo de concentração, numa câmara de gás. Fim da Segunda Guerra Mundial, o ambiente ficou muito mais difícil para os integralistas, que ficaram muito associados ao fascismo e ao nazismo. Os integralistas eles aposentaram a camisa verde e trataram de se reorganizar no PRP, que é o Partido da Representação Popular. Com o golpe de 1964, os militantes do PRP integraram a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, que era o partido de sustentação do regime militar. Plínio Salgado foi um ardoroso defensor da ditadura até sua morte, em 1975. Entretanto, assim como Vargas, o regime militar tratou de não dar muita musculatura ao integralismo. Ele preferia um fascismo domesticável, que pudesse ser usado quando conviesse, sem deixar que a besta ficasse poderosa demais. Bem, parece que hoje não é assim, né? E a burguesia brasileira está lidando com o fascismo de hoje de outra maneira. Mas isso a gente conta melhor no próximo episódio. É interessante lembrar que o líder Plínio Salgado morreu apenas na década de 70, né? Ele continuou sendo uma liderança importante na década de 70. Aliás, ele era muito ligado à ditadura militar, né? Ele tinha muito prestígio ali, e tinha vários outros ex-integralistas em cargos importantes. Depois que ele morre, tem uma geração mais nova, né, uma geração que se tornou integralista nos anos 40, nos anos 50, e alguns deles mantiveram aí a chama do movimento, né. Com o crescimento das ideias de direita no final do século XX e começo do século XXI, muitos jovens foram vamos dizer assim, seduzidos pelas ideias integralistas e pelas ideias fascistas, e passaram a militar em alguns movimentos, criaram sites, né? Mas é um movimento pequeno, né? Eu acho que o fascismo tem um sabor assim muito século XX, né? Muito nostálgico. Eu acho que seria difícil reconstruir os movimentos fascistas tal como eles eram, né? Até porque eles têm a imagem da derrota, né? A imagem da derrota, a imagem da Segunda Guerra Mundial, uma associação muito forte com o genocídio, né? Com o Holocausto. Então é mais viável hoje uma direita que até tenha afinidades com o antigo fascismo, mas que não tem o pacote completo, né? Que não tem todos os seus elementos. Bom, gente, esse foi o segundo episódio sobre fascismo do Grama Arquivo. Nós vamos voltar daqui a 2 semanas, quando a gente vai discutir a extrema-direita na Europa dos dias de hoje. Em que medida eles são herdeiros do fascismo? Fique aí esperando, só 2 semanas e já voltamos. Mas, se você gosta do Grama, você tem várias formas de nos ajudar até lá. A primeira, e a mais importante, ajude nós a divulgar esse episódio para seus amigos. Aqueles que você acha que você gostaria tanto de entender melhor o que é de fato o fascismo, suas origens, seus conceitos. Estamos em todas as redes sociais. Basta nos procurar lá no Facebook, no Instagram e no Twitter, sempre com o mesmo login, @GramaPodcast. Ou ainda, se preferir, assina nossa lista de distribuição no Telegram. O link dela vai estar lá no episódiozinho da descrição. Outra forma de você contribuir com a gente é financeiramente. Nós temos 2 plataformas de financiamento abertas, que é o PicPay e o Padrim, e os links também estão na descrição do episódio e no nosso site. E é o seguinte, a gente ficou empolgado produzindo esse arquivo, e aí a gente quer incentivar vocês a nos ajudar a divulgar, porque ficou muito legal. Então a gente foi buscar o apoio da livraria Laura Livros, que é uma livraria popular aqui de Belo Horizonte, e ela está nos apoiando para sortear 2 livros relacionados ao tema do fascismo. O primeiro livro é Introdução ao Fascismo, do Leandro Conder, que é uma edição da Expressão Popular. Inclusive, nós indicamos esse livro no primeiro episódio. E o outro é
A Revoada dos Galinhas Verdes, uma história da luta contra o fascismo no Brasil. O autor é o Fúvio Abramo, da editora Veneta. Esse livro, inclusive, narra os acontecimentos lá da Batalha da Praça da Sé. Se você quiser concorrer a esses 2 livros, então são 3 passos. Primeiro, você tem que seguir os perfis do Grama e da Laura Livros, ou no Instagram ou no Twitter. @GramaPodcast, lembrando sempre que Grama se escreve G-R-A-N de navio, M de Maria A, Grama Podcast, e também @Laura Livros com 2 S no final. Os 2 links estão na descrição do episódio. Segundo passo, você tem que marcar 2 amigos na postagem do sorteio, em qualquer uma dessas 2 redes. E o terceiro passo é divulgar a postagem do sorteio, também pode ser feito no Twitter, dando RT, ou no Instagram, compartilhando no Stories. Tá bom? O sorteio será feito usando o site random.org no dia 17 de junho. Muito bem! E aí, agora é só esperar a semana que vem, que vai chegar novo episódio do Grama no seu feed. Um abração! Até lá, gente.